Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus tem sido bom, né? Em todo o tempo todo, mesmo nós não merecendo, mesmo nós muitas vezes sendo ingratos, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, ao nosso pastor, né, a confiança. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Amém? Você está pronto para receber uma palavra? Porque assim como a semente, ela vai ser germinada, a terra tem que estar pronta para receber a semente. Amém? E eu tenho prestado atenção em algumas coisas com referente à minha vida, não a do próximo, porque é mais fácil você olhar e julgar o próximo do que você olhar para você e ver o que você está errando. E às vezes a gente vem com tantas motivações para um culto, para um ambiente como esse, e a última é de ouvir a voz de Deus. Às vezes a motivação é porque você vai cantar uma música, é porque você vai dançar, é porque você vai encontrar com alguém, é porque você precisa dar um recado para alguém, quando na verdade esse momento é só para Ele. É momento de nós ouvirmos a voz do Senhor pela palavra, independente de quem estiver aqui sendo usado. Amém? E eu quero compartilhar com você algumas coisas que nós, no cotidiano, a gente acaba fazendo, na verdade não tem mais nenhum motivo de nós estarmos fazendo sacrifícios em vão, sacrifícios de tolo, sacrifícios de religiosos. E eu vou falar hoje sobre sacrifícios agradáveis a Deus. Que sacrifícios são esses? Antiga lei, nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. O que mudou de Jesus, da lei para Jesus? O que nós temos que fazer verdadeiramente? Quero que você preste atenção. Hebreus capítulo 13. Carta aos Hebreus, epístola, como queira. No capítulo 13, o autor desconhecido, do verso 15 e verso 16, amém? Eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: com o auxílio de Jesus. Minha tradução é um pouco diferente, tá, amados? Mas vocês podem acompanhar aí, é o mesmo sentido. Com o auxílio de Jesus, nós ofereceremos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao confessar aos outros a glória do seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis a Ele. Amém? Feche seus olhos mais um instante. Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Um ambiente como esse, Senhor, nós queremos apenas ouvir a Tua voz. Senhor, eu creio que a Tua igreja está com o coração preparado, porque se nós não estivermos, Senhor, nós queremos agora, Senhor, nos render ao Senhor, estar, Senhor, com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, porque é necessário não somente ouvir, mas praticarmos, Senhor. E que o Senhor fale conosco nessa manhã de uma maneira especial. Não, Senhor, por causa de pessoas que estão aqui, mas porque o Senhor é o nosso Pai e tem cuidado de nós. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que toda a honra seja dada somente a Ti, Senhor. Nós queremos mesmo ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos tocados por Ti, transformados através da Tua palavra, Senhor.
no nome de Jesus, dirija, e que tudo seja feito para louvor e glória do teu nome, porque tu estás à vontade, Senhor, tudo é teu, e tudo é para a tua honra e glória no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desses sacrifícios agradáveis a Deus nos dias de hoje. Eu quero, primeiramente, que você e eu entendamos o que essa epístola de Hebreus, ela trata. Eu quero que nós entramos no contexto para entender o texto e aplicar na nossa vida. Antes de mais nada, a epístola aos Hebreus, ela enfatiza, se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver que ele enfatiza Jesus e o sacrifício. Jesus é superior a tudo aquilo que os antepassados viveu, ao sacrifício, a toda a liturgia, a religiosidade. Jesus é superior a tudo e todos que passaram. A epístola de Hebreus vai falar da superioridade de Jesus com relação a tudo que nós vivemos. Moisés foi um cara bom, excelente, homem de Deus, foi. Jesus é superior a ele. Está entendendo? Abraão foi amigo de Deus, o pai da fé, digamos assim, foi. Jesus é superior a ele. Então, se você for ler Hebreus, ele foi direcionado aos judeus, por quê? Porque justamente ele retrata do Antigo Testamento com relação a Jesus, que agora vira o centro do Evangelho. Ele retrata Jesus como o centro de tudo aquilo que já tinham vivido desde o início da fundação do mundo. E aí você vai ver que o livro de Hebreus é muito interessante. Leia, mas leia com atenção, e você vai ver que Jesus é muito superior. O sacerdote tinha uma função importante no templo, tinha o cuidado. Jesus era o sumo sacerdote do sacerdote. Jesus foi muito superior a qualquer sacerdote. O sumo sacerdote, as suas responsabilidades de santidade, de dar o melhor, oferecer o melhor sacrifício em prol do povo, Jesus foi superior, porque ele foi o sumo sacerdote e agora é definitivo. Então você vai ver que o livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, um autor desconhecido, dizem possivelmente que foi o apóstolo Paulo, mas não tem como comprovar e dizer isso, mas o autor desconhecido, diz o livro de Hebreus, mas ele mostra a superioridade de Jesus em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E por que foi escrito aos judeus? Porque ele vai falar dos heróis da fé, lembra? Os heróis da fé. Então, o judeu conhecia tudo isso. Só que agora, Jesus tinha vindo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus agora era o plano perfeito. Foi o plano consumado de uma vez por todas, para que agora não precisasse mais de alguns sacrifícios que faziam no passado. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. O sacrifício de sangue, bem como a função do sacerdote no Antigo Testamento, tornaram-se desnecessário e ultrapassado na nova aliança. Amém? Jesus, pela sua morte na cruz, tornou-se o sacrifício definitivo. Agora já não precisa mais de sangue de animal, de oferecer sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Jesus foi definitivo. Não é necessário mais derramamento de sangue de animal. Não é necessário mais esse sacrifício, tornou-se inválido, porque a nova aliança em Cristo Jesus é definitiva. Jesus fez isso de uma vez por todas, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas transgressões fossem e as nossas feridas fossem saradas. E agora, amados, que tipo de sacrifício nós temos que oferecer a Deus? Na nova aliança, sobre isso que nós vamos falar. Em Hebreus capítulo 7, 27 diz assim, ao contrário de outros sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo.
Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Quando Jesus se ofereceu ao maior sacrifício que mudou a história da humanidade, Ele fez de uma vez por todas. Antigamente, o sacrifício tinha que ser, sabe como, amados? Tinha que ser lá um animal puro, não podia ser de nenhuma forma, não tivesse uma perna ou alguma forma de deficiência do animal, ele tinha que ser puro. Tinha que ser sem mácula, um animal criado, bem alimentado. E Jesus foi o Cordeiro, puro, sem mácula, sem defeito, sem pecado, que de uma vez por todas se entregou por mim e por você. Antigo Testamento, Adão, o primeiro Adão falhou, amém? Mas o segundo Adão, por que segundo Adão? Porque não veio de homens, nem o primeiro nem o segundo, Jesus. Esse foi o plano perfeito. Esse não falhou, esse não pecou, esse tinha um plano a ser seguido desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, sem erro, sem falha, sem pecado, para que eu e você hoje tivéssemos vida. Eu ouvi uma frase que diz assim, que o coração de uma pessoa mais de 2000 anos atrás parou por 3 dias, para que o meu e o seu batesse para sempre. Então esse sacrifício, amado, não foi em vão. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele ressuscitou. É porque Ele está à direita de Deus Pai no meu e no seu coração. E agora, que sacrifício nós temos que dar a Ele? Que sacrifício nós temos que oferecer ao Senhor? Em Hebreus 10:12 diz assim, mas quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Agora, amados, não é necessário dia após dia oferecer sacrifício de animais para que os pecados sejam perdoados. Não é necessário mais derramamento de sangue para que os pecados sejam perdoados. Porque de uma vez por todas, um sumo sacerdote e ao mesmo tempo o próprio sacrifício se entregou naquela cruz para que nós estivéssemos aqui hoje. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, porque Jesus se entregou por mim e por você, e nós reconhecemos isso. Amém? Ou pelo menos deveríamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida. E aí, amados, só que assim como aqueles homens, a epístola de Hebreus foi destinada aos hebreus, aos judeus. Era um povo que tinha a religião e todos os rituais no centro da sua vida. Era um povo que vivia de rituais, de sacrifícios. Você está entendendo? Então eles tinham isso até aquele momento. Até aquele momento eles não tinham nada disso que nós temos hoje, toda a instrução, uma Bíblia completa, as cartas de Paulo, o livro de Apocalipse, as coisas que ainda irão acontecer. Aquele povo era um povo destinado religioso, que dia após dia oferecia sacrifício para quê? Para que houvesse perdão. A lei era pego no ato e tinha que oferecer sacrifício para que houvesse perdão. Amém? Só que onde adorar ou sacrificar isso era o dia a dia deles. Adoração significava sacrifício. A adoração do povo significava sacrifício. Eu preciso adorar, então vamos sacrificar. Eu preciso pedir perdão, vamos sacrificar. Era assim, amados. Essa era a lei. Só que aí vem Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Jesus, unigênito do Pai, perfeito em tudo, poderoso, veio a esse mundo, se entregou por mim e por você, para que não houvesse mais sacrifício de animais e derramamento de sangue.
E aí ele traz a nova aliança. A nova aliança em Cristo Jesus. Sabe que nova aliança é essa? Que agora, pelo sacrifício de Jesus, pelo sacrifício definitivo do sumo sacerdote e sacrifício vivo, o que nós temos que oferecer ao Senhor de hoje em diante, sabe o que é? Sacrifícios de louvor ao Senhor. E eu quero falar sobre isso com você. O que é sacrifícios de louvor? Sacrifícios de louvor, porque de uma vez por todas, o Senhor Jesus se entregou por nós, naquela cruz do Calvário. Mas, amados, nós, como aqueles homens, nós somos cheios de tantas rituais e religiosidades. Parece que a gente precisa ver as coisas para a gente poder acreditar, é ou não é? A gente vem, isso já é dos nossos antepassados. Parece que a gente precisa ver as coisas, quando na verdade Jesus trouxe a nova aliança, declarando que agora é só confessar com a boca e crer no coração. E quando você fala isso para uma pessoa, ela vai falar: é só isso? É só isso. A nova aliança tirou o peso, a opressão da lei, que outrora dizia que para adorar precisava sacrificar. E Jesus veio com a nova aliança, com seu sacrifício, declarar que agora o que temos que oferecer a Deus são sacrifícios de louvor a Deus. Não mais simplesmente fazer sacrifício que nos custe, muitas vezes custa a sua vida, custa a vida da sua família. Sacrifícios que não é mais válido. Sacrifícios que muitas vezes, ao invés de nos trazer prazer e honra a Deus, nos traz peso e desgraça muitas vezes. Coisas que Deus agora, Jesus falou: não, agora é sacrifícios de louvor. Não é mais o aparente da lei, mas é a intimidade do relacionamento. Amém? Jesus veio trazer a nova aliança, que não é baseado naquilo que se pode ver, mas naquilo que você é na sua intimidade. Esses são os sacrifícios de louvor. Não é mais baseado na mentira, na hipocrisia, naquilo que você fala, mas é naquilo que você faz, naquilo que você é verdadeiramente. Amém? Essa é a nova aliança de Cristo. Os sacrifícios agora são em Deus. Uma vida santa. Aqueles homens sacrificavam: eu errei, tá bom, então pega um carneirinho aí, vamos sacrificar e tá tudo certo. O ato do pecado era na hora ali, e ali eles aplicavam a lei. Talvez um adultério era apedrejado, talvez alguém cometeu um assassinato, era morto, era a lei. Mas agora Jesus, na nova aliança, através do sacrifício definitivo na cruz do Calvário, vai dizer que não é o adultério, mas sim apenas o olhar e pensar. Você está entendendo que Ele tirou do aparente e colocou no secreto? O pecado consumado é fruto daquilo que nós já imaginamos, na nossa alma, que nós já deixamos isso crescer no nosso coração até a consumação. As tentações virão, amados. O problema é nós cairmos na tentação, é da legalidade disso crescer no nosso coração. Essa é a nova aliança, esse é o sacrifício de louvor a Deus. É nós agora vivemos uma vida verdadeira, não como aqueles homens fariseus hipócritas, que aplicavam na lei dos outros, mas para eles tinham que ter misericórdia. Glória a Deus. E o que temos que oferecer ao Senhor hoje? Sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor agora não é baseado mais em animais e derramamento de sangue, amado. Sacrifício do louvor já não é mais externo, e sim interno. Jesus, quando depara com aquela mulher prestes a ser apedrejada, Ele ali inicia um reino, uma nova aliança,
Quem não tiver pecado, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Você está entendendo o sacrifício de Jesus? Traz a pessoa ao que ela é de verdade. Eu ouvi uma frase faz tempo, diz assim que você não é o que você posta no Facebook, você é o que você manda no WhatsApp. Né? Às vezes nós vivemos uma vida de aparente, quando na verdade o que interessa para Deus é o teu secreto. E aí sim, o secreto transformado, você vai viver bem no aparente. Amém? Porque, amados, a gente precisa entender isso, sacrifícios de louvor, o que eu tenho feito, quais são os sacrifícios que eu tenho dado a Deus. Tem coisas que a gente está fazendo que Deus não mandou fazer, cara. E o que é para nós fazer, nós não estamos fazendo. Nós precisamos entender o real motivo do que Deus nos chamou para fazer. Amém? Vida de cristão não é sacrifícios de louvor, mas não é simplesmente você vir aos cultos, todos os cultos, participar de uma célula, cantar num grupo de louvor, dançar, ou seja lá o que for. Não é somente isso, amados. E às vezes isso toma o nosso tempo de uma forma, nos dá um ativismo que às vezes, em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Eu estou falando de coisas que Deus nos chamou para fazer. Sacrifício de louvor é uma vida dedicada a Ele. É uma vida de intimidade, amados. O problema é que nós vivemos uma vida sempre de... Eu vou para o culto para quê, irmão? Para receber. Não, amados, nós já recebemos o que tínhamos que receber. Nós somos filhos, co-herdeiro com Cristo, e agora nós somos herdeiro de tudo. O que nós vamos fazer no culto não é receber, é dar a Ele o nosso culto. É dar a Ele o nosso melhor. Se você veio receber uma bênção hoje, amados, me desculpe, mas a palavra é dar, não é receber. Porque na verdade nós já recebemos tudo na cruz do Calvário. Amém? O sacrifício saiu das mãos dos homens, do sumo sacerdote. Agora o sacrifício é você. O sacrifício sou eu. O sacrifício vivo. Paulo declara que nós somos cartas vivas, né, irmão João? Agora o sacrifício é eu e você, amados. A palavra de Deus declara que nós somos templo do Espírito Santo. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Como nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Um casamento, lembra do casamento? Agora nós nos tornamos um. Eu estou até com a metade dela. No casamento nós nos tornamos um, amém? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém? Então, o que acontece no casamento? Me corrija aí os irmãos que trabalham nessa área, se eu estiver errado. Mas o meu corpo agora é da Angélica, e o dela é meu, certo? E vice-versa, e nós se tornamos um. Amados, quando a Bíblia fala a respeito de casamento do noivo e da noiva, vamos fazer isso, eu acho que vai dar certo. O noivo, Jesus, que vai vir buscar a sua noiva, amém? E a igreja, quando a igreja se une ao noivo, se tornam um, porque a palavra de Deus diz o quê? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. E diz assim, temos que ser um, para que o Pai creia, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Então nós nos tornamos um em Cristo. Então o meu corpo é dele e ele é meu. Você ligou agora que o seu corpo, a sua vida não é sua, é dele? E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Porque nós, amados, nós somos muito... Não vou falar uma palavra muito, mas nós somos muito ruim, né, cara?
O apóstolo Paulo, se eu não me engano, falou que não tratava de trapo de imundícia. Não foi ele que falou? Se ele falou, eu sou o quê? Se o apóstolo Paulo falou isso, e eu sou o quê? Amados, nós somos muito falhos e pecadores, nós dependemos dele. Amém? Nós dependemos dele, porque agora nós somos um com ele. Todo aquele que confessa Jesus com seus lábios e crê no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, amados, o sacrifício de louvor agora já não é mais no aparente, cara. A lei baseada no aparente. O que aconteceu? Pegou lá no ato, aplica a lei. Mas agora Jesus vai falar do secreto dos nossos pensamentos. E aí o sacrifício de louvor não é no aparente, é no secreto. Que sacrifícios são esses? Não é sacrifício onde eu possa mostrar para as pessoas, e sim para Deus. Porque o sacrifício de louvor não é para as pessoas, é para Deus, amém? Naturalmente você vai ser visto, porque se você prega bem, as pessoas vão ver, mas esse não é o primordial. Importa é agradar a Deus, importa é adorar a Deus, importa é você ser verdadeiro nele. Consequentemente, amados, naturalmente não tem como esconder isso. Você vai ser bem diante das pessoas se você tem uma intimidade com Deus. Essa é a nova aliança, amém? Não é mais sobre fazer sacrifício, e sim ser o sacrifício vivo, agradável a Deus. Amém? Romanos diz isso. Eu acredito que Romanos capítulo 2: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, santo a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, o nosso culto racional, ele faz parte de tudo isso aqui, mas não é aqui, é a nossa vida. A gente cultua a Deus em todos os lugares. Nós cultuamos a Deus em todos os lugares. Diante do seu trabalho, da sua escola, você está cultuando a Deus. Mas que culto nós estamos dando a Deus? Que tipo de sacrifício nós estamos dando a Deus? Sacrifício de honra ou de desonra? É isso que nós temos que refletir, queridos. O Evangelho é esse. Se Deus está nos trazendo nessa manhã para dizer isso, é porque nós temos que fazer o que Deus nos mandou fazer, o que Ele nos permitiu fazer. Mas sem essa de se preocupar, eu preciso ter muito cuidado com as minhas palavras, mas às vezes dá vontade de chutar o balde, né? Mas a gente precisa entender que mais vale agradar a Deus do que as pessoas. Amém? Eu ouvi nessa semana também um jovem e fala assim que, poxa, o mundo que crucificou o teu Senhor, tu quer receber aplauso dele? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. A nova aliança, amados, em Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, esse dia memorável na história da humanidade, de um homem justo, santo, reto, Deus poderoso que se entregou por mim e por você. Nós não podemos mais ter esse pensamento de querer viver para causar boa impressão nos outros, amados. Amém? Nós vamos ser taxados por chato, né, irmã Juliana? Às vezes. Não que a irmã Juliana... Vocês entenderam, né? Mas sabe por quê? Entra na fila, pega a senha, cara. Mas eu preciso agradar a Deus. Você está entendendo, amados? A nossa família precisa agradar a Deus. Os nossos atos precisam agradar a Deus. E isso vai nos custar muito. Vai, amados. Jesus disse isso.
Poxa, eu vejo tanta gente reclamando de pandemia, epidemia, agora gripe e tantas coisas, né? Amados, isso é bíblico. Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem. Nós não sabemos do dia em que nós nascemos até o dia que nós vamos embora, o Cristo vai vir. E nesse processo chamado vida, nós temos que entender que nós não somos daqui, iremos morar lá. Na onde? Na Nova Jerusalém. Um dia nós estaremos com o nosso Pai, com o nosso Criador. Voltaremos às origens. Aquele que nos formou, nós voltaremos para Ele. Por isso, se moldar a esse mundo é você dizer: não, eu não quero, eu desprezo o sacrifício de Jesus e a sua criação. Amém? O pecado entrou no mundo, amados, mas nós temos que viver para Cristo, porque a origem não era o pecado, a origem era a eternidade, era um relacionamento com Deus que Adão tinha no Éden. Essa é a origem. O problema é que a gente quer se apegar às coisas momentâneas e esquecemos das coisas eternas. A nova aliança nos prepara para viver o eterno. Amém? Jesus Cristo morreu por nós para que um dia nós estaremos com Ele novamente. João, o Evangelho de João declara isso no capítulo 14: eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei para vocês e levarei para mim mesmo. Essas são as nossas origens, amado. Se realmente é isso que nós queremos. O Evangelho é duro, amados. O Evangelho é luta, amados. O Evangelho é perseguição muitas vezes. Mas é glória, é reino de Deus, é poder de Deus. Agora, se nós queremos enfrentar isso ou não, aí vai de cada um. São escolhas. Escolha, tenho diante de ti a morte e a vida. Escolha, pois, a vida. Eu quero nessa manhã junto com você, para nós despertarmos para o que realmente Jesus Cristo fez por nós, e nós darmos valor a essa graça, que não é uma graça barata, que nós temos que viver só em cultos. Essa graça não é para se viver só aqui dentro, amados. Essa graça que nos alcançou, nós não merecíamos, eu já disse isso, aquela cruz, aqueles espinhos, aquela lança, aqueles cravos que foram enfincados em Jesus, era para a humanidade, não era para Jesus. Eu vi um comentário de alguém que disse assim, se prenderem você e colocarem no muro de fuzilamento, para fuzilar, para matar, você e uma outra pessoa que você não conhece, e perguntarem assim, quem deve morrer? E aí você vai falar ele, né? Porque, poxa, eu tenho um filho me esperando, eu tenho família, né? E aí ele falou assim, tá, mas e se colocarem você e o seu filho do lado e perguntarem para você, quem deve morrer? Você vai falar, eu morro. Pode me matar, porque o amor que você tem pelo seu filho te proporciona dar vida por ele. Não é isso? Jesus fez isso. Eu morro por eles, porque eu amo eles. Nós precisamos avaliar, amados. Às vezes a gente é muito superficial, ou digamos uma palavra mais, nós somos rasos de tão grande profundidade que há no sacrifício de Jesus. Esse sacrifício apresentado não tem como objetivo o sacrifício de louvor, amados. Não tem como objetivo gerar algo, sabia? Ou nos purificar, ou nos tornar
propício a Deus. Sacrifício de louvor é em resposta da nossa salvação. Amados, entenda isso. Olha que eu achei formidável quando eu li a respeito disso. Os sacrifícios de louvor agora, qual que era o sacrifício antigamente? O sacrifício que o povo oferecia com o derramamento de sangue do animal era para proporcionar algo para o povo. O que eles precisavam? De perdão? Sacrifício. Eu preciso, então vou lá sacrificar. Eu preciso fazer uma adoração, sacrifica a Deus, porque para adorar eu preciso sacrificar a Deus. Mas agora, amados, o sacrifício de louvor não é para te propor gerar algo em você, não. Não é para te proporcionar purificação ou nada disso. O sacrifício de louvor é em resposta àquilo que Jesus já fez, a nossa salvação. Então, o sacrifício de louvor se torna um agradecimento, uma vida de agradecimento a Deus, de gratidão a Deus. Esses são os sacrifícios de louvor. Eu não venho buscar a Deus porque eu quero, não, porque eu sou grato. Eu não oro simplesmente porque eu quero receber, não, porque eu sou grato a Deus porque Ele me deu a vida, porque um dia eu irei morar no céu. Esses são sacrifícios de louvor. Tira as coisas que você, vamos dizer, uma vida de pedinte, uma vida de necessitado, porque eu preciso, amados, Deus já te deu tudo. Deus já nos deu tudo, amados. Aquele salmo é bem verdade. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. É melhor nós vivermos para Ele e deixar que Ele cuide de tudo isso, não é melhor? Porque a nossa salvação, o Evangelho é salvação, amados. O problema é que as pessoas querem tantas coisas, colocam tantas coisas, mas na verdade o que nós tínhamos que receber, nós já recebemos. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. E Jesus ainda tem misericórdia e cuida de nós todos os dias. Mas nós temos que ser gratos pela salvação, meus queridos, pelaquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. A nossa vida agora não é simplesmente de pedir, de querer, não, é de agradecer, é de ser grato todos os dias. Isso são sacrifícios de louvores. Isso são sacrifícios de louvores, amados. Em resposta, Jesus é o caminho. Eu ouvi isso também. Jesus é o caminho, e parece que tem igreja que quer ser o pedágio. Gravou aí, né, irmão? Jesus é o caminho. Às vezes a igreja quer ser o pedágio, cara. Não, cara. O preço já foi pago na cruz do Calvário, amados. Esse negócio de penitência, Não, amados. Confessa com a tua boca, crê no teu coração, será salvo. Isso é fruto o sacrifício de louvor a Deus é fruto de lábios que confessam Jesus. Sabia disso, amados? Eu vou correr aqui que eu já vou terminar, tá? Mas, ao contrário do que muitos pensam aí fora ou aqui mesmo, a respeito de sacrifício de louvor, vai muito além, amados, das reuniões semanais que a gente frequenta nos cultos, cara. Sabia disso? Vai muito além disso, das igrejas, vai muito além de cantar canções, amados, ou de participar de algum tipo de ministério. O sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam Jesus. O melhor sacrifício de louvor é dado quando eu entendo e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E agora eu confesso a Ele aonde eu for. Jesus é o melhor. Jesus me transformou. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você.
Essa era a pregação. Sabe qual que era a pregação do Evangelho? É uma só: arrependei-vos. Arrependei-vos. Ao longo do tempo, a religião foi colocando tanta coisa, que eu creio que hoje está caindo por terra na minha e na tua vida. Sacrifícios de louvor, cara. Você não precisa sacrificar a tua família. Você não precisa sacrificar muitas vezes a sua conta bancária. É só aceitar Jesus? É só aceitar Jesus, cara. É só ter fé? É só ter fé. Porque o sacrifício já foi. O preço já foi pago pela minha e pela tua vida. E agora nós temos um dono. E agora nós temos um noivo. E agora nós temos um pai. E agora nós temos um pastor. E aí vai, Jesus é tudo isso, cara. E agora nós temos um sacerdote. E agora nós temos um sacrifício vivo. E agora nós temos tudo que nós precisamos, porque Ele se entregou por nós. E esse é o Evangelho da cruz. Quando nós, por isso, sabe por que nós celebramos todos os meses a ceia? E isso foi declarado pelo próprio Jesus, o grande sábio de todos os sábios. Por que nós celebramos todos os meses a ceia? É para nós não esquecermos o sacrifício da cruz do Calvário. Que um dia alguém santo e poderoso se entregou para que nós tivéssemos vida e salvação. E nós não podemos esquecer isso jamais. Nem na ceia e nem um dia das nossas vidas. Amém? No Antiga Aliança era preciso seguir a lei, uma justiça pela lei. Mas agora a justiça vem pela fé. E a fé em quem? Em Cristo. Somos justificados por Cristo, pela fé em Cristo Jesus, amado. Para que esse negócio, uma vez eu falei assim, eu não vou citar nome, claro, mas as pessoas vão lá, não, mas se você der tanto, você vai receber isso. Se você der mais ainda, você vai receber mais isso. Amados, mentira, não tem isso no Evangelho, não tem, eu não acho. Jesus não ensina isso. A mesma fé que aquela pessoa que dá milhões é a mesma fé que eu e você tem em Cristo Jesus. E nós não precisamos sacrificar a nossa família, o nosso dinheiro, a nossa renda. Amém? A respeito de, eu não vou entrar num assunto a respeito de você contribuir, contribua mesmo, a Bíblia nos ensina a contribuir, não deixar de contribuir, mas isso não pode sacrificar a tua renda, a tua família. São sacrifícios de tolo, desagradáveis a Deus. Sacrifícios que o Senhor quer, qual que é? Sacrifícios de louvor. Tenha uma vida em Deus e Ele vai cuidar de você. Aleluia. Confessar com a boca Jesus e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Romanos 10:9 diz isso. Por meio de Jesus e a obra do Espírito Santo em nossos corações. Veja bem, por meio de Jesus e a obra do Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos nada, amém? Nos nossos corações, o nosso sacrifício de louvor se torna aceitável a Deus. Nosso sacrifício. Por isso, meus queridos, isso tudo que a gente faz é muito bom, amém? De maneira nenhuma eu vou desprezar isso. Isso são atitude, louvamos a Deus, cultuamos a Deus, fazemos nossas orações. Isso tudo é válido. Isso nos ajuda a nos manter firmes. Mas sacrifícios de louvor vem lá do íntimo, do nosso ser. É viver uma verdade, pelo que eu entendi, é viver uma verdade em Deus. Amém? A nossa própria vida em todos os lugares, em todos os momentos, como um estilo de vida, é esse sacrifício. Sacrifício de louvor agora não é só naquele dia que o sacerdote ia, hoje é o grande dia.
vamos oferecer sacrifício, Deus vai perdoar os pecados. E aí o povo se reunia, né? E fazia aquele grande sacrifício que você vai ver lá nos antigos, no livro do Antigo Testamento. Não, amados. Agora Jesus rasgou o véu se rasgou, lembra? Pós-morte de Cristo, o véu se rasgou. E agora a separação do santo e o santo do santo não tem mais. Sabe por quê? Porque agora o sacrifício somos nós. E por isso que em todos os momentos eu estou oferecendo esse sacrifício de louvor a Deus. Agora não tem mais um dia, não tem mais uma hora, não. É em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, ou não. Amado, sabe o que me fez lembrar? A exemplo disso que eu estou falando, a mulher samaritana. Lembra? O Senhor Jesus fala com ela e ele fala assim, ó: eis que o dia vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele fala assim, ó: não é nesse monte, não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas é em todos os lugares. Sabe por quê? Porque aonde estiver um servo de Deus, ali tem um adorador. A mulher samaritana talvez olhou: é só isso, é só isso. Mas eu não preciso ir no templo. Não, você agora é o templo. A partir de hoje você é o templo. Convém que você adore todos os dias. Convém que você dê sacrifícios de louvor todos os dias. Adore o Pai em espírito e em verdade. Viva uma vida verdadeira. Abandone o pecado. Viva para Cristo. Viva com uma intimidade com Ele. É isso, sacrifício de louvor. É isso, Senhor? É isso, então vou fazer. Na minha casa eu posso adorar? Pode. Na sua casa você pode adorar. Em qualquer lugar, é só crer e aceitar a Cristo como seu Salvador. E eu quero finalizar. Amados, o versículo 16, lembra que a gente leu? Nós falamos sobre o sacrifício de louvor no sentido vertical. Só que tem o sacrifício de louvor no sentido horizontal. Que sacrifícios são esses? Verso 16: não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm. Olha como a Bíblia é muito sábia. O sacrifício de louvor, repartir com os outros, tem uma referência mais ampla do que fazer o bem, sabia disso? Implica em comunhão, auxílio recíproco entre os irmãos, entre os homens. Sacrifício de louvor agradável a Deus com relação a pessoas é cuidar dos órfãos e das viúvas. É você se doar pelo seu irmão, é você servir. Não se esqueça de fazer o bem. Faça o bem a todos, independente da situação da pessoa. Faça o bem. Esses são sacrifícios de louvor também agradável a Deus. Nós não podemos viver uma vida de cristão que só pense em nós mesmos. Nós precisamos entender que o reino é dividido, na verdade é formado no plural. Jesus veio para salvar o mundo, ou seja, todos. Então nós precisamos entender que sacrifício agradável também, quando eu ajudo o meu próximo, quando eu reparto com ele aquilo que eu tenho. E você está pensando em dinheiro talvez, mas eu não tenho muito, ou em algum recurso. Mas eu coloquei aqui, repartir. Precisamos aprender a repartir o que é nosso tempo, repartir o que é nossa atenção e tudo, nosso conhecimento. Reparta, isso é sacrifício agradável, é sacrifício de louvor. Se nós entramos nesse ambiente e saímos para nossa casa sem falar com ninguém, se você vai no seu serviço e volta sem falar com ninguém, amados, que negligência é essa? Que negligência! A palavra de Deus fala que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, os seus irmãos da fé, é pior do que o pecador, do que o incrédulo. Só pensar em nós mesmos, nós estamos pecando.
Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, pecou. E Jesus fala assim, ó, agora, filho, é amar o teu próximo como a ti mesmo, Senhor, como eu, que se entreguei na cruz por vocês, assim se entreguem por eles. É repartir, amados. Precisamos aprender a repartir o nosso tempo. Você sabe o que eu entendo com isso? É que nós fomos salvos, amém? Então nós temos que repartir. Você foi curado? Reparta. Vá curar alguém. Você tem paz? Reparta. Você tem conhecimento? Reparta. Pregue o Evangelho. Isso é sacrifício agradável a Deus. Sacrifícios de louvores. O versículo vai dizer, no verso 16: não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis a Deus. Amados, ajude, sirva, faça o bem por alguém. Uma vez eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos e um pastor aí, uma grande igreja hoje, mas começaram bem simples. E aí ele falou que ele chegava de manhã para orar, aí tinha um morador de estado de rua, né, frente à igreja. E aí disse que ele abria a igreja, chamava, não, vamos tomar um café. Aí entravam os dois, né? E aí ele foi vendo que a coisa foi aumentando. Agora já tinha 2 e 3, né? Porque assim, vamos tomar um café ali, o pastor ali é uma benção, essas coisas. E a coisa foi aumentando. Aí ele falou assim que agora já não dava mais, e aí começou a fazer um trabalho de almoço, né? E tudo mais, e aí a coisa cresceu, alugaram um salão, e aí um salão cheio, dando um almoço para aqueles homens. E aí diz que um deles levantou da mesa, né, e falou: pastor, eu estou vendo aqui que o senhor faz esse trabalho aqui com a gente, né, mas e se nenhum de nós aqui quiser vir para a tua igreja, assim, se nenhum quiser, só vir comer mesmo, ir embora, e não quiser participar dos cultos aí, né, e se ninguém mudar, continuar a mesma coisa, só vir comer? Aí o pastor pensou, olhou para aquele homem e falou assim, ó: se ninguém mudar, eu estou mudando. Porque eu estou fazendo a minha parte. Então, amados, os resultados não estão no outro, está em você. Você está entendendo? É que às vezes a gente mede os resultados pelo que o outro acha. Talvez eu não fui bem aceito, talvez eu não fui bem recebido. Amado, se você fez, o resultado quem dá é Ele. Que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda ou vice-versa. Faça como a Deus e não aos homens. Se ninguém mudar, eu estou mudando. Eu quero só finalizar com uma frase, ou um versículo melhor. Efésios 5:2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tenham uma vida de intimidade e agradecimento, e por meio de Jesus Cristo, amém? E o cuidado e o amor de uns aos outros. Tenha uma vida de intimidade e agradecimento por meio de Jesus Cristo. E o cuidado e o amor uns aos outros.
São esses os sacrifícios agradáveis ao Senhor. Fique de pé comigo. Que possamos oferecer sacrifícios de louvor a Deus, amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você leve essa palavra no seu coração. E que você coloque em prática todos os dias. Que vale mais agradar a Deus do que aos homens. Amém? Eu quero orar. Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nessa manhã nós te somos gratos, Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Ajuda-nos a cada dia mais, Senhor, se aprofundar e entender. Mas nós queremos, Senhor, a partir de hoje, se o Senhor nos trouxe hoje, então que seja a partir de hoje, Senhor, uma vida devota a Ti, Senhor. Que os nossos sacrifícios não sejam mais sacrifícios de tolo ou desnecessário, mas sacrifícios de louvores ao Senhor. Uma vida santa, uma vida de intimidade contigo, Senhor, que agora nós não vivemos mais para causar boa impressão, Senhor, não. Mas, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Senhor, para te agradar, Jesus. Pai, mas também nós temos que entender que os nossos irmãos, Senhor, nós necessitamos uns dos outros. Senhor, é o que o Senhor nos ensinou a respeito do amai-vos uns aos outros, do sujeitai-vos uns aos outros, Senhor. O cuidado, Senhor, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, Senhor. Daqueles que precisam, Senhor, de alguma forma, em alguma área. E nós temos, Senhor, esse dever moral como um servo, como um filho, de repartir, Senhor, de compartilhar. Senhor, nós não queremos viver mais para nós mesmos, baseado em nós, Senhor, não. Nós queremos viver para Ti, a serviço dos nossos irmãos, a serviço dos necessitados, Jesus. Esse é o Teu reino, Pai. Esse é o evangelho por Ti proposto, Jesus. Um evangelho que alcança, um evangelho que transforma, um evangelho que muda, Senhor. Mas nós precisamos entender que somos nós que vamos levar esse evangelho. Somos nós, Senhor, que vamos oferecer esses sacrifícios agradáveis de louvor ao Senhor. E quando nós fazemos a Tua vontade, nós estamos literalmente declarando esse sacrifício de louvor ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, mesmo que não seja fácil, que não vai ser, mesmo, Senhor, que nos custe, porque vai custar, mas nós queremos continuar firmes em Ti, Jesus, firmes nesse propósito, em Te adorar, em ser grato pela salvação, em ser grato, Senhor, pelo Teu cuidado, em ser grato, Senhor, pelo Teu amor todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, porque quando partirmos daqui, Senhor, estaremos contigo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.